Sou uma anistiada política pelo Estado brasileiro. Fui perseguida pelo Estado brasileiro no período da ditadura por 16 anos. Eu estive presa 3 anos e 33 dias. O reverendo falava alguma coisa que eu achava absurda aquilo, eu não me continha, levantava o dedo e dizia, discordo. E ela dizia que... Eu nem lembrava mais disso. E bem, ele disse, você fazia isso, eu morria. Mas sempre quando ele vinha com essa questão, sabe? De atemorizar contra os comunistas, contra, entendeu? Fazer representações absurdas, né? Eu que já tinha algumas leituras, tinha uma outra visão das coisas, eu falava, não, eu vou ficar calado. A concluir que não tem outra alternativa senão a luta armada. Nós já estávamos muito engajados, em 68 já estávamos nos preparando para resistir de armas na mão, né? Então a nossa vida, vamos dizer, ela foi se tornando uma vida muito mais focalizada, não é? Então nós não tínhamos mais trânsito amplo, fomos restringindo o nosso convívio social, o nosso convívio familiar, não é? Mas nós éramos muito determinados, né? E entramos de cabeça naquela luta. Nós sabíamos que o confronto seria duro. Certamente não tínhamos, até porque eu estou falando, no caso meu, que era estudante, de pessoas que eram mais próximas também, não tínhamos tanta vivência para avaliar a extensão, né, do que viria. Mas nós éramos muito idealistas e abraçamos essa causa com muita entrega, né? Aqui eu estou com uma peruca de um material que chamava canecalum, estava clandestina. Aqui também, período de clandestinidade tem até hoje. Aqui são fotos. A valorização das virtudes humanas foi se tornando uma referência contra essa igreja, essa noção de Deus mais opressor, essa noção de uma igreja, de uma religiosidade que implica em culpa e pecado, que é tudo que jovem não quer. Não é? O sentimento do pecado é uma coisa muito cruel, é uma coisa muito que tolhe, que castra, né? Para lembrar do Saramago, do seguinte, quem inventou o pecado inventou um meio extraordinário de dominação. Exatamente, é um meio de dominação. Até certo ponto, quer dizer, a gente entende assim, que a origem, vamos dizer que essa coisa do pecado está ligada a uma maneira de colocar limites à conduta humana. Mas depois a gente descobriu que a conduta humana pode ter outros limites que nasçam de valores da interioridade. Naquele momento eu comecei a perceber que o paternalismo das igrejas, o assistencialismo, na verdade era uma falta de compreensão, era resultado da falta de compreensão do que deve ser o amor cristão. Os torturadores eram dominantemente homens, né? Eles usavam essa nossa condição de gênero como também um instrumento, um mecanismo de tortura. Talvez nós, mulheres, tenhamos um pouco mais de abertura para falar dessas coisas, mas eu sei que os companheiros também foram torturados de formas terríveis. Cacetete no ânus, por exemplo, não é? Então isso, quando fazem isso, estão utilizando também de uma situação de gênero. Porque para um homem é uma coisa terrível, né? Ter um objeto sendo introduzido no ânus. E fizeram isso com muitos. E muitos morreram
né, desse tipo de tortura. Ivan, nós éramos estudantes de história na UF, né? Então nos conhecemos naquele ambiente universitário, né? É shopping, é discutir política, é ir para o cinema no Paissandu, não é? E depois nós ficamos clandestinos e compartilhamos a militância, mas era cotidianamente, né? Aí já estávamos na mesma organização. Confronto com o estado do terror era um confronto que se travava em condições de absoluta desigualdade, né? Era um monopólio da força, dos agentes públicos, das forças armadas, que se apropriaram de um Estado, né? E que implantaram um projeto. Violentou a nação, a sociedade, né? Mas assim, essa possibilidade de resistência, essa unidade que nos deu força, para mim é uma experiência inestimável, que mudou minha trajetória, e eu valorizo essa minha vivência como um patrimônio, para mim, fundamental, do qual eu não abro mão. Apesar de tudo que sofri depois, que não sofri só como eu, pessoa, sofremos todos nós. Nós, companheiros, nós que militamos, os que foram assassinados, os que foram torturados, os que enlouqueceram, os que que tiveram marcas decisivas, que não conseguiram sobreviver, vivendo a última batalha das nossas vidas, que é essa luta por memória, verdade e justiça. Ao que os crimes de lesa humanidade sejam apurados e que o Estado brasileiro leve isso a sério. Mas para isso é necessário que a sociedade se engaje nessa luta. É verdade. E a participação de vocês é fundamental. Por quê? Porque vocês são sociedade.